Estou muito feliz com o início da nossa segunda mesa do terceiro seminário de artes cênicas da PUC-Rio. A gente está, além de querer, de alguma forma, estar sempre conectando professores, alunos e a comunidade artística de fora da PUC, a gente também hoje está celebrando a primeira especialização, a primeira pós-graduação lato sensu de artes cênicas, que é a especialização Corpo e Palavra nas artes da cena e da imagem. E eu queria, estou muito feliz, estou emocionada mesmo da gente estar nesse momento recebendo aqui no nosso encontro virtual a Cristiane Jatahy, que é uma pessoa muito importante, verdadeiramente muito importante na minha formação, na minha trajetória, e que tem uma pesquisa fundamental justamente no que se refere à relação que a gente vai falar hoje, né? Que é essa relação entre a cena audiovisual e a cena teatral. O tema da mesa de hoje é justamente essa passagem, as diferenças e também imbricações entre esses dois campos, que parecem muito distantes, mas que, na verdade, estão em profunda conexão. E acho que a primeira vez que eu entendi isso, que eu, de fato, vivenciei isso na prática, foi através do trabalho da Cris, já há um tempo, né, que a gente... Na verdade, a Cris, ela explicando um pouco, né, a minha trajetória artística e também acadêmica. Eu conheci a Cris há mais de 10 anos e eu fiz vários trabalhos com ela, como assistente, interlocutora, e foi até através desse trabalho, dessa pesquisa, que eu pude, de alguma maneira, ver a cena de fora e me interessar por direção, por dramaturgia, né? E trouxe essa experiência também para o campo da academia, né? Para a minha carreira mais acadêmica. Então, o trabalho da Cris ele faz parte também da minha tese de doutorado, onde eu falo sobre 3 mulheres incríveis, entre elas a Cris, também a Mary Overly, que é a criadora do método dos viewpoints, e a Anne Bogart, que deu continuidade ao ensino desse método no campo das artes cênicas. Então, desde lá, né, quando eu estava pesquisando o trabalho, tentando entender ele academicamente, que eu também passei a refletir sobre essas duas formas de cena, né? Porque para quem conhece o trabalho da Cris, existe sempre essa tensão esse borrar, né, das fronteiras entre as artes. Então, tudo que eu tinha aprendido anteriormente, né, que pertencia estritamente às artes da cena, ou seja, do teatro propriamente dito, e que, né, criava uma cisão, uma barreira mesmo entre as artes, né? De repente tudo se dissolveu e eu percebi que, na verdade, as coisas se comunicam muito profundamente, né? Tanto o teatro quanto o cinema e também a performance, né? Que é uma arte e uma forma de pesquisa que eu vim a explorar muito, né, depois desse contato. Então, até falo na minha tese, né, que a Cris ela tem essa estética das fronteiras, né, que é justamente pensar, né, que na verdade é uma forma muito contemporânea de entender a arte, que é pensar que não existe essa barreira, existe o diálogo e a gente pode pensar o tempo inteiro nesse permear, né, nesse contaminar, que tem muito a ver com o contemporâneo. Então, inclusive no meu trabalho como artista, assim como nas minhas aulas, para os meus alunos que estão aqui sabem, né, eu sempre procuro pensar justamente
nessa ideia de cena expandida, né? Que é essa ideia de que a cena ela ultrapassa, né, o ficcional, ela ultrapassa a ideia, né, do representativo, do representacional, né, e ela vai justamente para esse lugar desse híbrido, dessas relações, né, que de alguma maneira se permeiam, né, não só entre as artes, quanto entre a realidade e a ficção, quanto entre o personagem e o ator, né, que são várias instâncias aí da cena que sempre foram me ensinadas de alguma maneira como alguma coisa estanque. Peraí, você é personagem, agora você é ator. Né? Quem você está sendo agora? Agora você está no palco, você entrou na ficção? Ou você saiu do real totalmente? São perguntas que a gente, de alguma maneira, no teatro, digamos, tradicional ou street sense, a gente sempre pensa como alguma coisa que existe como uma grande, né, separação entre o palco, entre a cena e o que não é cena. E a cena expandida, de uma maneira geral, ela justamente aponta para esse lugar onde a gente não sabe mais onde ela começou. Né? Isso é muito performático, né? Por isso que eu falo da performance, tanto no cinema quanto no teatro, porque a performance, ela justamente, ela é a arte que começa a questionar, em primeiro lugar, essa distinção entre arte e vida, né? Entre ficção e realidade. Né? E acho que a Cris pode falar muito bem sobre isso, e eu queria muito ouvir você, Cris, mas tem muito... quem já assistiu um trabalho da Cris tem muito essa ideia da gente se perguntar o tempo inteiro, mas isso é verdade? Isso aconteceu? Isso está acontecendo de verdade? Ou a gente está na ficção? Né? E tem um conceito, né, do Rancière, né, que fala sobre a nova ficcionalidade, onde ele fala uma coisa muito interessante, que na verdade, não é velho essa ideia de que existe a ficção e existe a realidade. Ela é velha porque, na verdade, tudo é ficção. A gente está sempre construindo narrativas na vida e na arte. Então, na verdade, é a gente entender de uma maneira diferente esse espectro, né? esse lugar da ficção, como, na verdade, um construto que existe nas histórias reais, né? E nas histórias inventadas. Depende de como a gente conta e depende principalmente de como é que a gente se relaciona, né, com o outro, que também é uma coisa que foi muito importante nessa experiência, nesse trabalho que eu construí e que eu ajudei, né, a construir, né, durante esse tempo que eu tive perto, né, do trabalho e da pesquisa da Cris, que foi justamente esse de pensar, né, o que de fato é o teatro, né? Assim, quando a gente fala, né, porque eu me lembro que quando eu comecei a estudar cinema também, fazer cinema, eu percebi que existia uma cisão muito grande no sentido de a gente entender o teatro como aquilo que é ruim, né? De perceber que o teatro ele era né, quem trabalha com cinema sabe, né, que o teatral é usado como adjetivo de alguma coisa ruim, né? Tá muito teatral, vamos né, vamos sair desse exagero do teatro, vamos sair dessa representação do teatro, dessa mentira do teatro, né? O teatro como um lugar da mentira e o cinema querendo resgatar a realidade, né? Como se existisse esse lugar. Então, o que é o teatro do real, né? O que é o teatro que não aposta na mentira ou no exagero, né? E que também não é o naturalismo, porque a gente pode falar, então você está falando de uma estética naturalista? Não, na verdade, por isso é que a gente tem que pensar sempre na performance, quando a gente trata desse teatro do real, né? Dessa cena como lugar do real. Né? Não é abandonar a ficção, mas é entender que a ficção está em todo lugar, ela pode surgir, né? Não necessariamente nesse lugar de
de um distanciamento daquilo que eu sinto no momento presente, ou daquilo que eu sinto em relação ao outro, no agora, né? Então, é apostar nesse agora, né? Como o grande diferencial do teatro, né? O teatro, em relação ao cinema, ele tem essa maravilha que é você está no presente, né? O cinema é passado, né? Por outro lado, o cinema, como é que a gente traz o presente para o cinema? Eu acho que isso também faz parte muito do trabalho e da pesquisa da Cris, assim, e que tem a ver com você também pensar o cinema como alguma coisa que, apesar de passado, apesar de imutável, apesar de já feito, né, o que é diferente do teatro como base, você conseguir trazer esse frescor da novidade, essa sensação de que aquilo ali pode estar acontecendo naquele momento, apesar de ser passado, o que parece um paradoxo, mas é possível você estabelecer enquanto linguagem, né, esse lugar. Então é muito interessante pensar nisso, assim, e colocar essa questão da cena cinematográfica como tentando trazer, né? Me lembro que no trabalho da Cris, que era a falta que, desculpa, né, a falta que nos move, e se elas fossem para Moscou, né, que ao mesmo tempo está se fazendo cinema e teatro ao mesmo tempo, porque existe o espectador do teatro, existe o espectador do cinema, né? E o teatro, a cena teatral funciona como um set de cinema, ou seja, ela funciona, os espectadores do teatro veem o cinema sendo feito enquanto ele está sendo feito, né? É um excelente laboratório, né, para quem está pesquisando e entendendo essas diferenças, que é justamente você perceber, então, como é que você faz as duas coisas ao mesmo tempo? Que atuação é essa, cinematográfico-teatral, né? Assim, esse lugar aí dessa atuação que é ao mesmo tempo para o teatro, porque o público precisa assistir, né? E ao mesmo tempo é para o cinema, porque a gente está produzindo cinema ao vivo. Então tem a própria ideia de que o cinema ele pode acontecer ao vivo, que também é uma experiência, uma pesquisa absolutamente inovadora nesse sentido de que a gente sempre aprendeu que a distinção básica entre a cena teatral e a cena audiovisual é que a cena audiovisual é passado, ela já foi filmada, ela já foi editada, ela está pronta, ela acabou. Então, como é que é você transgredir até esse valor máximo do cinema, né? E pensar nessa junção ou nesse cinema ao vivo, né? Então, acho que tem muitas questões aí para a gente colocar nessa diferença e nessa aproximação, mas eu queria muito, antes de continuar, assim, até porque a proposta aqui é a gente pensar num diálogo mesmo, da gente conseguir se reencontrar depois desse tempo todo e falar um pouco sobre essa experiência, já com alguma distância, né? A Cris, na verdade, está mergulhada, sempre esteve e continua nessa discussão, então acho que vai ser muito bom ouvi-la um pouco sobre esse grande caldeirão aí, né? Artístico, onde o cinema, o teatro, a cena, nesse lugar do encontro entre essas várias artes, se dá, né, de uma maneira já muito aprofundada através dos anos de pesquisa. Então, eu queria passar a palavra, e depois a gente discutir um pouco melhor para a Cris, para falar um pouquinho sobre esse processo, sobre o seu trabalho, sobre Fernanda, essa questão. É um prazer enorme também da minha parte estar aqui com vocês e com a Fê, que é alguém que tem caminhado junto e caminhou junto durante muito tempo, como ela disse tão bem, no diálogo com a pesquisa.
e que teve muitos lugares, assim. Então, quando eu recebi esse convite, além de, claro, da possibilidade, que é sempre muito rica, de dialogar e pensar sobre o trabalho, o trabalho, ele sempre tem muitas camadas, e uma das camadas é a camada da reflexão, mas também essa oportunidade de ter um diálogo com a Fernanda, assim, que foi tendo uma interlocução cada vez mais próxima e de dentro mesmo do trabalho, até mesmo na publicação de um livro que registra isso, né, Fê, assim, em que registra as nossas conversas, assim, de criação, que é o livro da Floresta que Anda. Então, ela falou tantas coisas já, enfim, assim, para mim sempre foi muito, o trabalho sempre foi pensar sobre essas linhas de fronteira, como a Fernanda estava acentuando, não para que essas linhas de fronteira virassem limites para fechar os territórios, mas, ao contrário, para que essas linhas de fronteiras virassem possibilidades de misturar os territórios. Assim. As questões das fronteiras me interessam tanto conceitualmente como tematicamente, assim, e cada vez mais, assim, depois, né, com o tempo em que o meu trabalho começou também a ser muito apresentado fora do Brasil, e entender essas linhas de fronteira que também existem sobre a língua, sobre a geografia, e principalmente entre as pessoas, que são tão determinantes no que a gente vive no mundo hoje, assim, enfim, então para mim está tudo muito misturado, assim, sobre pensar uma ideia que tem a ver com forma, que tem a ver com interseção de formas e de expressões, né, como o teatro e cinema, ou como a realidade e a ficção, mas que também o que é que isso bate, assim, de uma maneira fundamental no que o trabalho está falando, assim, né? Ou seja, como é que isso está sendo usado para falar ainda mais profundamente sobre alguma questão no trabalho. E assim, a relação com o teatro, com o cinema, para mim, que é um pouco a base dessa conversa, assim, ainda que eu acho que ela, né, vai para muitas outras coisas, porque ela em si, ela só abre a discussão, ela não fecha a discussão. Ela, para mim, vem há muito tempo, assim, eu acho que como a minha geração, e com certeza a geração de vocês nem compara, assim, a formação veio muito pelo teatro, mas, assim, a minha formação como na sensibilidade foi muito pelo cinema, pelos filmes que eu vi. E então, eu como artista, mesmo que eu não tenha de cara ido para o cinema sempre esteve presente nos meus trabalhos. Independente, eu acho super importante falar isso, do aspecto da projeção do filme, assim. É claro que a projeção do filme, ela é o fim, né? Ela assim, é onde a gente chega através de cinema, mas existe toda uma questão que é o como se faz o cinema, e o como é que a gente vê cinema e as possibilidades que o ponto de vista de uma câmera podem provocar na relação com o público, e que antes, então, do primeiro trabalho em que eu realmente decidi assumir uma projeção de um filme em cena, que foi em 2011, com o Júlia, antes disso, a questão cinematográfica estava muito fundamentalmente para mim, nessas linhas de fronteira, assim. Então, eu pensava, por exemplo, eu fiz um trabalho que é muito pouco, quase ninguém viu, assim, que foi mesmo um fracasso, assim, mas que foi muito importante na minha pesquisa, assim, que era uma peça chamada Carícias. Os fracassos são muito interessantes para a gente poder entender as nossas buscas, assim. E esse trabalho era os espectadores, eles estavam sentados em arquibancadas móveis, e essas arquibancadas tinham, para o espectador, na minha visão, o lugar da câmera. Então, não tinha nenhuma projeção, mas a gente estava fazendo cinema com o movimento dos espectadores. Então, eu falo isso porque, nessas questões da fronteira e de pensar uma dramaturgia em que o cinema está dentro da cena e que vai chegar no Moscou, que eu acho que é o exemplo mais, assim, onde a pesquisa realmente se alicerça em alguma coisa mais clara, assim,
é que o cinema também é usado como dispositivos do cinema para a cena, assim, ou seja, como é que as câmeras estão presentes na cena, que relação que elas têm com a dramaturgia, como é que o que é pensado em relação às imagens, no sentido de como não só como elas resultam, mas de como é que elas estão sendo feitas, quem são as pessoas que estão segurando essas câmeras. Então, assim, nunca o cinema... Bom, eu acho que existem muitos trabalhos assim no mundo. A questão do audiovisual no teatro, parêntese, é usada por muitos artistas, mas, assim, falando apenas assim do meu lugar de pesquisa, assim, só me interessa pensar a questão da projeção na cena, ou mesmo do cinema na cena, se ele está realmente criando a dramaturgia, assim, ou seja, se ele está intrinsecamente ligado à dramaturgia. Nessa, assim, nessa tensão que se cria entre essas duas fronteiras, assim, nessa junção que é sempre tensa, assim, mas essa tensão ela é muito rica, porque ela é, na verdade, o limite da criação. É nesse lugar em que isso se esgarça que, para mim, surge uma coisa que eu acho que é realmente o que me interessa, que é muito potente, que é esse terceiro lugar que tem a ver absolutamente com o tempo presente da cena. Assim, o tempo presente da cena, como a Fê estava falando, e que ela, né, diz sobre esse lugar da performance, assim, em que todos os riscos podem acontecer, mesmo o risco de um filme que na verdade, em geral, a gente pode ter risco durante a filmagem, pode ter um risco de dar um erro na projeção, mas você, a princípio, nunca sente o espectador vendo o risco do acontecimento, né? A não ser pela ilusão que o cinema é capaz de criar na gente, assim. Então, para mim, também colocar o cinema dentro do teatro é aumentar essa possibilidade do cinema potencializar o lugar do agora do teatro, ao mesmo tempo que eu jogo com essa relação de que o passado também pode ser presente, ou seja, que o cinema também está em transformação e, portanto, ele está em risco, assim. Então, a gente sempre fala muito, né, Fê, assim, a ideia de estruturar para abrir espaço para o risco. E aí essas linhas de fronteira, elas vão estar no cinema, mas elas vão estar em tudo, assim, porque elas vão estar na relação do uso da imagem cinematográfica, ou da expressão cinematográfica, ou dos dispositivos, e de todas as aparências e revelações que estão presentes no teatro, mas elas, evidentemente, estão, antes de tudo, no ator. Assim, porque também é sobre como é que esse ator, que na verdade está nos dois lugares ao mesmo tempo, né, que está sendo visto através do nosso olho e da nossa edição, e ao mesmo tempo do olhar da câmera e de uma edição que é feita para o cinema, como é que naquele mesmo momento, e aí a gente, né, Fê, pode talvez entrar no Moscou, assim, como é que se consegue chegar a um jogo, a uma relação, que caiba nos dois, assim, que não se amedronte para existir no teatro, assim, né, para poder caber no cinema, e nem se diminua porque está no teatro. Então, assim, esse lugar que é, para mim, absolutamente ligado à ideia do real, assim, de alguma coisa que é quase documental, de tão real sobre a cena, é que faz com que as duas coisas, com essas duas expressões possam registrar a mesma coisa no mesmo tempo, para o mesmo espectador, ainda que no caso Moscou em dois momentos diferentes, e possa acontecer, assim. E essa, na verdade, é a pesquisa, e que só para a gente ainda falar que as linhas de fronteira não terminam aí, elas também terminam na relação do público, elas também continuam na relação do público com a cena, porque para ser real tem que ser real para todo mundo, né? Então, assim, não existe nenhuma fronteira entre o espectador e a cena, e o espectador ele é fundamental na construção disso. Não é à toa que a companhia, que hoje em dia o nome é até um pouco, a gente nem usa muito mais, mas que chama-se Companhia Vértice, ela tem esse nome porque o ponta do triângulo ela é o vértice da questão, ou seja,
o espectador é o ponto de vista principal dessa história, quem afeta e quem é afetado por ela, porque também aí é curioso da relação do teatro com o cinema, né, assim, que o cinema, ele é uma obra do passado, mas ele também é uma obra do futuro, né? Porque o cinema, ele vai continuar, você faz um filme e ele vai continuar existindo para outras e outras e outras gerações, e muitas vezes ele só vai ser descoberto realmente no valor que ele tem muito depois do que ele foi criado. O teatro, não, assim, ou o teatro ele acontece naquele momento, na relação com aquelas pessoas, ou nunca mais. Então, assim, é nesse milagre do acontecimento teatral mesmo, assim, nessa coisa assim, quase indizível que é o presente do teatro, que o acontecimento tem que se dar. E esse acontecimento só pode se chamar tempo presente. E, para mim, é no fato de que espectadores, atores e até mesmo a câmera estão vendo exatamente a mesma coisa. Portanto, os atores estão tão no tempo presente quanto a própria ideia de tempo presente do teatro, que é possível atravessar essas linguagens. Já acho que agora eu vou passar a bola, assim, acho que eu já falei várias coisas, a Fê já falou várias coisas, então... Só complementando, Cris, que você falando me deu essa... Complementando não, na verdade, né, dialogando mesmo, porque você falou uma coisa que eu acho muito importante, assim, que é essa ideia que eu acho que vem muito do cinema mesmo, né? Porque se a gente for pensar em termos tradicionais, o que diferencia, né, em relação a relação do espectador com aquele acontecimento, né? O teatro do cinema é justamente que no cinema, né, o olhar do espectador ele é o olhar da câmera, né? E a câmera ela é um olho flutuante, né? Ele é um olho que te leva em qualquer lugar, né? Já no teatro, tradicionalmente, né, o olho do espectador ele é um olhar fixo, né? Ele está ali preso de alguma maneira naquela poltrona, né? E tudo acontece de uma maneira muito pouco digamos, editada ou trabalhada em relação a essa dramaturgia, né? E tem essa ideia de você construir a dramaturgia do olhar do espectador, que é justamente você, que tem a ver com o cinema, que é como é que você, no teatro, né, usa essa ideia, essa metáfora, essa condição, né, do cinema de olhar flutuante, né, desse olhar que pode migrar, que viaja no espaço e no tempo. Como é que a gente faz isso? Pega emprestada essa condição para também libertar o olhar do espectador do teatro, né? Como é que o espectador de teatro ele pode olhar com menos antolhos, menos vendas e conseguir olhar além, olhar para fora da cena, olhar através de uma tela, né? Um outro acontecimento, né? Furar, né, aquele espaço-tempo ali, né? Fazer... Não, acaba. Eu ia só fazer um parêntese sobre o que você falou, que é super interessante. Não, eu ia, na verdade, só comentar aqui sobre essa questão do olhar do espectador, né? Porque, assim, no teatro, quem monta é o espectador, né? Assim, você... e como a cena sempre vai ter múltiplos focos, assim, por mais, né? Mesmo que não... Nem que seja o foco de que você pode escolher olhar para o refletor, assim, né? Ou seja, o teatro, ele, assim, ele não é condutivo, assim, enfim, para mim me interessa um teatro que realmente amplia os múltiplos olhares e não só dá um ponto de vista, mas o cinema ele é muito mais conduzido, né, assim, em tudo, né, assim, na verdade, o cinema é o olhar do diretor para chegar no espectador, ou do montador, enfim, mas provavelmente do diretor, enquanto que o teatro, assim, a autoria mesmo está na mão do espectador, né? Sem dúvida. Se por um lado o cinema ele liberta o olhar, por outro lado ele aprisiona no sentido de que ele elege o que você tem que olhar. Então, às vezes, ele conduz, você pode escolher, enquanto diretor, que você vai ficar ali olhando aquele objeto, vai ficar olhando ali, não importa. A cena está acontecendo do outro lado e o enquadramento ele está te dizendo, olhe para isso. Né? A escolha do olhar. Agora, já no teatro, com aquela amplitude, né, da cena, a gente pode escolher exatamente, olhar para o refletor, né, olhar um detalhe de um figurino, olhar aquele ator que está lá no fundo da cena, que nem está no centro, digamos, da mise-en-scène ali, que eu escolhi editar, né, com o meu olhar. Então, se por um lado
né? O espectador do teatro, ele tem, digamos, ele tem um olhar mais fixo. Por outro, como a Cris falou, né, é um espectador que consegue fazer a sua própria edição, né? Ele consegue olhar aquele todo e fazer as suas próprias escolhas, né, em cada momento. E isso faz com que cada espectador de teatro tenha uma vivência muito particular. Claro, cada espectador de cinema também, né? Claro, cada um vai ter uma experiência ali naquela relação, não tem jeito. Mas existe, de fato, no teatro, essa possibilidade de você, né, construir a sua própria dramaturgia, né? Enquanto no cinema, o diretor, ele domina, né? Ele tem uma coisa de realmente fazer essas escolhas aí. Gente, eu estou emocionada de ver a Júlia Estela. Ai, que linda, nem sabia que ela Tão estava aí. distante. E aí falando sobre, assim, só fazendo uma complementando, assim, seguindo o diálogo, assim, eu acho que tem uma coisa, e aí aproveitando que a Júlia e a Estela, né, estão aqui, assim, tem uma coisa muito forte nisso mesmo, que aí, pegando essa ideia, né, do frame do cinema, né, assim, o cinema, você vê algo e imagina o que está fora disso, né, assim, ou seja, ele perfura totalmente a possibilidade da realidade, ele retrata a realidade, mas sempre tem alguma coisa que está fora do quadro, né? O teatro é o quadro, né? Assim, ou seja, você está ali naquele lugar, está todo o mundo, né? O cinema, na verdade, ele percorre o mundo, né? Assim, e aí, para mim, é um desafio mesmo pensar como é que a gente traz outras camadas, outras possibilidades na própria cena, para que esse espectador que a gente está falando, que é o editor, possa ter material para realmente produzir a sua própria edição, assim. E ter um lugar realmente ativo como coautor do que ele vê, assim. E aí o Moscou, né, pegando as meninas que estão aí assistindo, assim, é o exemplo, que são atrizes e co-criadoras e assim, pessoas muito, né, que assim, a obra é elas, assim, também, é, em que o teatro mostra tudo, né, Fê? Assim, né? Moscou é uma obra que, enfim, chama-se, na verdade, Se Elas Fossem para Moscou, que é a partir das Três Irmãs do Tchekhov, e que o teatro, as pessoas veem a peça, como a Fê estava explicando no início, as pessoas veem a peça que está sendo filmada, que tem as câmeras todas, ou seja, é um set de filmagem, mas é uma peça, ou seja, ela está em uma relação muito direta com o público, e numa outra sala, no mesmo tempo, uma outra parte do público vê o filme que a gente está fazendo nessa sala de teatro, e esse filme é editado ao vivo, montado ao vivo, na verdade. Então, normalmente quem monta sou eu, e tem uma câmera que está sendo escolhida, por isso e a gente está mostrando no cinema uma das câmeras e montando esse filme. E no teatro, então, o espectador vê tudo o que ele no cinema vai ver um olhar, assim. E é muito forte para a gente, assim, depois que a gente realmente começou, já faz muitos anos, a fazer, porque no Rio a gente ainda fazia às vezes com horário diferente, mas a gente fazer no mesmo dia, o mesmo grupo de espectadores assistir as duas coisas e ter a experiência do teatro e do cinema da mesma obra, o tipo de retorno que a gente tem do espectador é muito impressionante, porque, no fim das contas, os únicos que realmente têm a obra completa na cabeça é o público, porque só eles, na verdade, estão nos dois lugares, assim. Nem eu, nem as atrizes, nem ninguém, assim. A gente está num lugar ou no outro, assim. Ou seja, é realmente o público o único que constrói a obra. E é por isso que ele parte de uma ideia, né, da utopia das três irmãs, né, de quererem estar em outro lugar onde elas não podem estar, assim, que é um pouco isso também sobre a relação do teatro com o cinema, né? Querer estar no lugar, assim, o teatro queria estar no lugar do cinema, o cinema queria estar no lugar do teatro, é uma utopia, assim, uma utopia possível, enfim, é só porque... É possível e não possível também, porque também tinha isso, né? Tinha quem estava no teatro, né, ficava vislumbrando, imaginando o que seria estar no cinema, né? O que seria Exato. ver aquele filme pronto, porque ele estava participando da feitura dele, né, no momento Exato. presente, né, e com as estruturas todas expostas,
né? Então você via as câmeras, você via as atrizes falando fora de cena, só para aqueles espectadores do teatro. Então, o espectador de teatro ficava imaginando o que as pessoas do outro lado da sala estão vendo, né? E, por outro lado, quem estava no cinema vendo o filme pensava, como é que isso está sendo feito? O que essas pessoas do teatro estão, né, acompanhando que eu não estou vendo? Porque, como a Cris falou, né, o cinema, ele enquadra, ele, né, ele tem a ver com esse frame aqui, e todo o resto a gente imagina, né? Então, vocês estão aqui me vendo e vocês estão imaginando, tentando fechar a gestalt do que é que tem atrás de mim, o que é que tem aqui, ó, que ninguém sabe, vocês não vão saber, porque é sobre isso mesmo, o quadro, a câmera, o cinema, ele tem esse, né, mas por outro lado, ele dá lugar para essa imaginação do que é, né? Então, a utopia também tem quando você sabe que, né, na sala ao lado está acontecendo ao vivo a construção daquilo, você imagina tudo que você não está vendo, né? Tudo aquilo que você, né, não está tendo contato, mas que existe ali. Então é muito lindo pensar isso mesmo, né? Na utopia, não só, né? Eu acho que a utopia, primeiro que a utopia é um tema que nunca esteve, né, nunca foi tão atual, né? Assim, nessa necessidade de imaginar mundos, porque a gente está num momento de muita, né, de esperança e de muita dificuldade de imaginar o futuro, né? Então construir utopias é fundamental. E é bonito pensar na construção da ideia de utopia em várias camadas, porque não é só na camada do conteúdo, porque as três irmãs já trazem isso, né? Se você lê o texto do Chekhov, você vê que é sobre isso. Então, né? E se elas fossem para Moscou, e se eu for, né? O que vai acontecer de bom se eu conseguir, de fato, sair desse lugar aqui que me aprisiona, né? Mas, por outro lado, você pensar na utopia, não, né? Não só do ponto de vista do conteúdo, mas também do ponto de vista do formato, da linguagem, né? Pensar numa linguagem que produz utopia, né? Então, quando você pensa esses dois lugares aí que você não pode habitar ao mesmo tempo, é também trabalhar no espectador essa ideia do desejar, né, do imaginar, do projetar, né, que eu acho que é muito, muito bonito quando a gente consegue mesclar, fundir também conteúdo e forma, né, sem ficar só, né, nessa coisa de vou formalizar aqui, e nem só no que eu quero dizer, né, no discurso, mas conseguir fazer essa junção também em torno desse conceito tão fundamental hoje, que é essa ideia de utopia, né? E até falando sobre isso, é engraçado porque a gente está falando sobre essa interseção, diferenças e, enfim, e relações entre teatro e cinema, num momento onde, né, não tanto para a Cris, para a Estela e para a Júlia, porque elas estão fazendo teatro de verdade, né, agora, tipo, teatro ao vivo, presencial, mas E assim, cinema também. e cinema também, exatamente. Mas Ainda é de novo os sobre dois, isso. mas voltaram a se encontrar, né? Mas assim, eu acho que é muito interessante a gente pensar que a gente está falando sobre essa fusão e essa relação no momento onde o teatro ele entrou dentro do audiovisual de maneira assim, né? Totalmente sem a gente prever, sem a gente nem sequer, na verdade, imaginar, mas que aconteceu, né? Então hoje a gente está até mais do que nunca muito próximos, né? O teatro no Brasil, pelo menos, está sendo feito todo através desse enquadramento, né, desse meio, né, dessa mediação, por mais que seja ao vivo, e aí está a diferença, né? Por isso que não é cinema, é teatro. Né? O que é esse teatro mediado, esse teatro que tem uma presença virtualizada, né? Que é um pouco o que a gente está experimentando hoje, assim, como, claro, uma passagem, um momento, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe de fato como vai voltar, o que. Então, também é uma oportunidade. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que a gente está fazendo aulas todas no Zoom, e assim, ao invés de a gente ficar pensando, aquele tempo onde a gente
se encontrava, onde a gente se tocava, onde a gente não ficava aprisionado nesse lugar. Pensar o que essa condição que é lidar com o próprio presente, que é, assim, é isso que o atual e o agora tem para nos oferecer, o que isso pode ampliar em termos do que é fazer cena, do que é fazer teatro, do que é interagir com o outro. Né? Então, sei lá, só porque eu pensei nessa relação agora super atual entre o audiovisual e o teatro nesse momento pandêmico, nesse momento agudo que a gente está vivendo. E, enfim, fiquei pensando se a gente, de repente, não aproveita, já que já são 15 para as 6. Não sei, Cris, se você quiser falar alguma coisa, acrescentar a isso. Ou então, Não, pensei da posso falar gente... só Fala. sobre um pouquinho da experiência. Você falou sobre a gente estar aqui e tal, e acho que é interessante as pessoas saberem também sobre os outros lugares, né, assim. Enfim, esses outros utopos, essas outras utopias, assim, porque, enfim, utopia é uma palavra tão importante sempre nos meus trabalhos e a utopia não é alguma coisa, é alguma coisa que pode se chegar, assim, né? Ainda que ela sempre vai ser um lugar de busca, né? Por isso que ela é importante. Mas é porque a gente agora é curioso, assim, essa experiência que o Brasil está vivendo, assim, de uma maneira tão forte, talvez eu acho até por causa desse desgoverno que a gente tem, tão absurdo, né, em que a gente tem que colocar nossas próprias condições de segurança, porque nada nos é assegurado, assim, e, portanto, por isso que o teatro eles, bom, todos perdem, assim, mas a gente não se tem nenhuma ideia de quando é que será possível novamente se encontrar dentro de um espaço, né, de comunicação e de troca que é o teatro, assim, de relação, e que aí começa a surgir todo esse movimento que a Fê está falando sobre o teatro no computador, né, no audiovisual, porque também não é cinema, eu também acho que é uma outra coisa, porque não é cinema, não é teatro, não é cinema com teatro, assim, é alguma outra coisa que tem que ter um outro nome, que é que lugar é esse em que as pessoas estão fazendo ao vivo, na verdade, né? Lives com contornos artísticos, assim, para sobreviver a essa falta de possibilidade de estar com o outro, assim. É, e que eu acho super interessante, assim, acho que vai depois se pensar muito sobre isso. E é um fenômeno muito brasileiro, assim, não é uma coisa que está acontecendo em todos os lugares. Isso é curioso também, interessante saber, porque o que está acontecendo, bom, pelo menos aqui na Europa, onde a gente está trabalhando agora, é que as coisas fecham, e quando elas fecham, e elas abrem, quando elas abrem, assim. Não é como o Brasil nem fecha nem abre, assim, na verdade diz que fecha, mas nunca fechou, assim, está sempre, né? Então, na verdade, tudo fechou e não abriu nunca mais, assim, porque também é essa loucura. Então, aqui os teatros já abriram, assim, e as pessoas já fizeram peça e o público já foi assistir coisas e já voltou a fechar, e agora a gente está podendo ensaiar, assim. E a gente está tendo uma experiência de ensaio muito, muito forte, porque a gente ensaia uma peça que é extremamente relacional e de contato, assim, o tempo todo de máscara, assim. Os atores estão trabalhando com máscara 100% do tempo e é uma peça de teatro e cinema também. E você vê uma máscara num filme é uma coisa muito forte, assim, e fala muito sobre o que a gente está vivendo, assim. Então, eu estou falando isso porque eu acho que todo esse momento, assim, ele tem uma... Independente do lugar, se você está numa sala de ensaio, se você está realmente num teatro com um público em que as pessoas estão tendo várias cadeiras vazias entre elas, para poder ver e estão indo, assim, ou se está num palco, ou se você está aqui, como a gente está agora, tentando se comunicar, mesmo na distância, assim, eu acho que é um momento assim de potência de transformação que a gente tem que aproveitar, assim, em todos os sentidos, politicamente, de primeira coisa politicamente, assim, economicamente também, assim, repensar toda essa questão do capitalismo, mas enfim, isso é uma outra conversa, mas também sobre a arte, assim, sobre o que isso vai nos transformar como artistas que trabalham com o tempo presente, assim, o que isso vai nos gerar, assim.
e como é que a gente aproveita esse tempo para se repensar, assim, porque as coisas vão se transformar. O espectador que vai ao teatro daqui a 1 ano, vamos dizer, ele não vai ser mais o mesmo, assim. E não é mesmo que seja a mesma pessoa, assim. E acho que há muitos e muitos, sei lá, eu não lembro nenhum momento que eu tenha vivido assim, que o mundo todo não estivesse vivendo exatamente a mesma coisa. E o mesmo medo, né, que é o medo do outro. Então, assim, e como é que a gente vai quebrar essas barreiras, né? Como é que vai ser isso? Eu acho que pode ser epifânico, assim. Sem dúvida é potente, né? Porque a É. ideia de que você faz, né, você pensar que o teatro é a arte do encontro e pensar que o Uhum. encontro virou risco, né? O encontro agora ele é traduzido Exato. como você falou, né? Existe o medo do outro contínuo. E é um medo, assim, né, que não é nem racional. Às vezes eu me pego saindo na rua e me afastando das pessoas. É como Exato. se as pessoas elas fossem, né, a gente tivesse uma repulsão, né, que é É. da própria sobrevivência. Agora você imagina, né, essa repulsão É. aplicada na ideia, né, de que você vai estar junto na mesma sala ou junto no mesmo palco, que é o oposto, Respirando o mesmo ar, né? Porque até respirando o sobre isso, mesmo ar. respirando o mesmo ar. Exatamente, é bem sobre isso. Então, assim, como é que vai ser, né? Realmente, isso não necessariamente é ruim, quer dizer, é intenso, é forte, mas assim, primeiro que É a gente ruim não sabe agora, é como vai bem ser, ruim agora, né? ruim Mas agora, isso exatamente, vai provocar. Talvez o teatro ganhe uma exatamente. importância gigante, porque respirar o mesmo ar e ver pessoas vivas no tempo presente se torna a coisa mais importante de se fazer. Né? Pode ser. O teatro sempre sobreviveu, num certo sentido, né? Ah, Todas desde as, nossa, todas as não é? guerras, a Então, de todos. alguma maneira, assim, vai achar uma forma disso acontecer, né? Só que a gente não sabe ainda o como. Estamos nesse É, entre, nesse mas entre a muito pergunta é louco, mais interessante que a resposta, né? Depois a resposta virá, né? sem dúvida. Hum. Bom, Bom, eu fiquei com vontade agora de ouvir um pouco, né, as pessoas que estão na sala e também quem está no YouTube assistindo a gente. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, queria abrir um pouco para a gente trocar, aproveitando que estamos juntos nesse mesmo momento presente. Que pode ser bom a gente agora abrir um pouco. Alguém quer falar alguma coisa? Duda, se puder ajudar a gente aí, não sei se já teve alguma pergunta no chat. Tanto podemos abrir o microfone, tá, gente? Quem quiser falar, aproveitando vídeo e áudio, como também podem escrever aqui no chat. Então, teve uma pergunta que foi bem no iniciozinho, que será que o cinema é quem tem mais poder e acesso de transitar no tempo e espaço real do que o teatro? Essa foi uma primeira Como questão é que que foi é? Não levantada entendi. logo no Pode início. repetir um pouquinho mais alto, Duda, que eu perdi. Será que o cinema é quem tem mais poder e acesso de transitar no tempo e espaço real do que o teatro? Quer responder, Cris? passou na bola, né? Não, eu acho que não. Eu acho que são, né? Acho que a gente está falando sobre uma coisa que junta as duas, que sobrepõe as duas expressões artísticas. Acho que existe uma coisa que é o próprio cinema né, na sua característica, assim, e que, bom, que também se desdobra hoje em dia até para o cinema em casa, o cinema na tela, o cinema projetado. E o teatro, assim, em todas as suas várias expressões. Eu acho que não, eu acho que o atravessamento pelo real, ele pode acontecer de muitas formas, assim. Acho que o teatro já é na sua própria natureza real, assim, porque, né, você tem um corpo presente, uma pessoa que fala e alguém que está ali respirando novamente o mesmo ar que você, e isso já é real, assim. Mesmo quando os atores fingem que não é real, assim, ou seja, não tem como escapar disso, o teatro não tem como escapar disso.
Mas o cinema ele provoca alguma coisa, assim, e é por isso que é uma arte tão potente, que é a gente acreditar que é real, mesmo sabendo que não é. Assim, o cinema ele consegue fazer com que você seja lançado numa ideia de real que vem de você acreditar em algo que você sabe que não está acontecendo naquele momento, mas você não consegue mais separar a relação do tempo e do espaço na sua percepção, assim. Por isso que é uma coisa que você fica tão tomado, assim, fora o tamanho da tela e tudo, assim, mas mesmo, né, tem essa característica, assim, tão potente. Ao mesmo tempo, eu penso sempre assim, que eu acho que a gente alcança o real do teatro nessa força que o real pode ter, assim, o real, na verdade, como alguma coisa transformadora, quando você revela, assim. Então, o teatro, ele, né, ele, na verdade, faz com que você revele as coisas, você deixa as coisas aparentes para que elas se concretizem, assim. E o cinema, na verdade, é a ilusão, né? Porque você constrói a ilusão para dar a aparência do real. Então, eu acho que por isso que me interessa tanto o diálogo entre elas duas, não porque elas são, porque eu acho que elas têm forças diferentes, mas elas se conectam e fazem interseções e algumas coisas são bem interessantes para a gente pensar sobre a relação uma coisa, de trabalho, de expressões artísticas que depende do olhar do outro, assim, para se complementar. Existir mesmo. E é interessante sobre essa pergunta, né, de alguma maneira o cinema suplantar ou tipo, né, substituir o teatro no sentido de que ele é mais real e, portanto, ele dá conta, né, de uma forma mais completa do nosso desejo de realidade, né? Que de fato, quando surgiu o cinema, né, existia um pouco essa ideia, essa aposta de que ele ia substituir o teatro, de que agora como é que você vai competir com uma arte que reproduz, de que, né, cria a ilusão do real de uma maneira tão eficiente, né, que consegue te conduzir para qualquer lugar, né? O teatro você podia, por mais que você construísse cenários grandiosos, maravilhosos, mudasse o cenário milhões de vezes, era sempre ali naquele lugar. E de repente vem uma arte que te leva, te conduz para o mundo, né? Que ultrapassa qualquer fronteira de palco, não tem, inclusive, esses limites. Aí, gente, que vai ser do teatro, né? Já que a gente criou alguma coisa tão real. E, na verdade, a gente vê que não, que né, na real, o teatro, tanto o teatro quanto o cinema, eles têm, como a Cris falou, eles têm funções e relações com o real diferentes e, ao mesmo tempo, complementares. Né? Por mais que o cinema, ele de fato, né, ele crie, como ninguém, como nenhuma outra arte, essa ilusão do real, o teatro, ele é o próprio real, por mais que finja que, né, por mais que o ator faça um esforço enorme por sair, ou por representar, ou por fingir que aquilo é ficção, ele está ali, né, naquele momento, ao mesmo tempo que você. Né? Então, usar essa condição que só o teatro dá, né, por um lado, e por outro, usar essa condição do ficcional e da ilusão do ficcional que, né, só o cinema dá como nenhum outro. Eu acho que isso aqui, na verdade, é interessante, que se articula e se relaciona com o real nos dois casos. Então, acho que não tem essa diferença. Né? Acho que em algum momento se pensou que existiria. Né? Em algum momento se achou que o teatro não ia conseguir superar o cinema, mas acho que a gente, né, estamos aí, depois de quase, né, mais de 100 anos aí da sétima arte acontecendo. O Aderbal, o grande e maravilhoso Aderbal Freire Filho, assim, eu lembro a primeira vez que eu ouvi ele falando, assim, ele falava muito assim, o cinema, a existência do cinema libertou o teatro para poder ser muitas outras coisas, assim. Eu acho isso lindo, assim, né? O cinema não impede, ao contrário, ele liberta. Então, assim, total. Trazendo um pouco a Aderbal para a roda. Maravilhoso, ótima lembrança. Estou vendo aqui no bate-papo, tem várias perguntas. Ah, é? Meu Deus, então vamos lá. Teve gente pedindo para vocês falarem um pouquinho mais sobre a questão da verdade no teatro e no cinema.
que vocês levantaram e queria que vocês aprofundassem um pouco mais disso. A relação da verdade com a mentira, ou, quer dizer, a relação da realidade com a ficção, né? Nesse sentido. Imagino que sim. Fê? Tá aí? Oi, tô aqui, tô aqui. Eu acho que tem a ver um pouco com aquela coisa sobre a verdade, porque assim, a palavra verdade, ela é tão... Porque assim, o real é verdade, assim, né? É real, quer dizer, essa palavra ela já é bem... Para mim, assim, pessoalmente, assim, eu só entendo a ideia de verdade, como eu falei um momento, assim, que é o que todo mundo está vendo naquele momento, assim. O que para mim dá a dimensão da ideia de verdade no teatro, assim, é que atores e espectadores estão vendo a mesma coisa, porque a gente sabe que algumas vezes tem atores que eles estão em cena, assim, mas eles não estão vendo exatamente aquilo que está acontecendo, mas eles estão pensando ou sobre o que eles deveriam ter feito, ou o que eles vão fazer, ou sobre tudo que eles construíram na cabeça deles, assim, e o que faz com que se perca imediatamente toda a relação com o outro, assim, né? Então, e aí se começa a construir uma mentira, porque eu não estou mais ouvindo o outro, né? Assim, eu estou, na verdade, respondendo ao que está na minha cabeça. Nesse momento é onde, para mim, assim, isso onde a ideia de verdade na cena desaparece, porque tem duas pessoas que estão atuando em dois tempos que não são o mesmo, em relações que não existem. Assim. É a única ideia que eu posso entender sobre a verdade. Agora, sobre a verdade na cena, que estamos todos vendo isso, assim, e isso que nós estamos vendo é a verdade, é o que nos une naquele momento, assim, e o que nos faz acreditar, porque a verdade no sentido também de acreditar, né, assim, porque a Fê falou uma coisa curiosa, que é assim, a facilidade que o cinema tem de nos colocar na ficção, assim, né, e a dificuldade que a gente tem hoje em dia como espectador de teatro de acreditar na ficção, né, a gente, na verdade, se aproxima, a gente se deixa levar por uma ideia de ficção no teatro quando ela se aproxima da realidade, assim. E, na verdade, a gente se aproxima de uma realidade para construir uma ficção, porque é sempre ficção, né? A partir do momento que ela repete, ela já não é mais exatamente real, assim. Quer dizer, ela é real, mas ela não ela é um real dentro da própria ficção, né? E então, assim, essa ideia de verdade, eu acho que ela é sempre sobre vivo, assim, sobre estar realmente em relação, assim, respondendo aquilo que está acontecendo ali. E acho que isso tem muito a ver com essa... Não, e tem muito a ver com isso que você falou, né, Cris? Assim, que não existe, na verdade, uma verdade individual. Né? Não existe a minha verdade, não existe... Eu estou aqui na minha verdade, assim, né? No sentido de que não adianta nada você achar que é verdade. Primeiro que, né, como o Cris falou, esse conceito de verdade já foi até filosoficamente muito questionado, no sentido de que existe uma verdade universal, existe uma verdade única. Não, isso não existe. Né? A verdade ela é o que é compartilhado enquanto verdade naquele momento por aquelas pessoas. Então, por isso que é muito, muito forte essa ideia de que a verdade ela está na relação. Né? Até lembro de um ensaio nosso, Cris, que você tinha falado uma coisa de que, na verdade, não é que o teatro é o lugar do exagero, ele é o lugar do grande, o cinema é menor. Não tem a ver com isso, tem a ver com proporção, tem a ver com reação, né? Com como é que você reage ao que vem do outro. A reação pode ser enorme, no cinema ou no teatro, e aquilo ser verdade. Por quê? Porque você está reagindo a alguma coisa real que está acontecendo com você. E aí não importa se a coisa... Né, se ela é grande, se ela é pequena, importa essa proporção entre o que eu recebo, né, de estímulo, daquilo que vem do outro naquele momento, e como é que eu respondo aquilo. E aquilo vai ser verdade, quer dizer, vai ser entendido como verdade pelo espectador, por quem está vivendo, pelo outro, a partir do momento que existe essa escuta, né, existe essa comunhão entre essa vivência comum. Então, uma vivência tem a ver com essa experiência compartilhada. É um acontecimento único que cria a verdade. Porque se cada um está na sua, a gente não está compartilhando o mesmo acontecimento.
A gente não está, né, se relacionando de fato, está não preso à sua própria verdade interna, ou do papel, ou do que o autor quis dizer, ou do metapsicologismo interno, e você vai se fechando até você construir uma mentira, né? Construir porque o teatro se dá no entre, né, Fê? Assim, não existe o teatro em você ou no outro. O teatro é o que está entre as pessoas, né? Assim, então, é isso. É nesse lugar invisível da relação que se constrói essa teia, né? Onde a gente pensa e acredita que pode saltar juntos, né? Se não existe isso, assim, a gente, na verdade, está vendo virtuosismos, assim. Total. Exatamente. Então, posso ler mais perguntas? Sim, sim, sim. Teve uma pergunta que era sobre a diferença entre teatro ao vivo e cinema de streaming. Se tinha alguma diferença? Entre teatro ao vivo e cinema de streaming? Acho que Se existe uma diferença? sim. Era essa a pergunta. Responde, Fê. Acho que existem todas as diferenças. É que eu não consegui entender muito Nem a pergunta. a pergunta, porque eu acho que o teatro ele é ao vivo, né? Assim, como a sua própria condição. E o cinema de streaming eu não consigo entender muito o que a pessoa quer dizer ou quer circunscrever com isso. Assim, eu sei o que é o cinema de streaming, mas também não consigo entender a diferença, né? Fora a questão da relação do espectador com a tela, né? E com o próprio evento. A diferença de Jonathan. Você não linguagem. quer falar, Jonathan? Eu acho que ele está falando, desculpa, talvez seja bom em falar, mas o que eu estou entendendo é que ele está falando sobre a live, né? Assim, não é sobre cinema de streaming, é sobre live, é isso? Ah, sim. Eu Sobre não sei, eu estou falando por ele, mas não sei também. É isso? Como é que é o nome dele? Jonathan. Jonathan. Você está falando do cinema de streaming, o que você está querendo dizer com isso? Porque isso pode ser, por exemplo, Netflix, ou pode ser as experiências audiovisuais do teatro na tela. É isso que você está querendo dizer? As séries curtas. Nossa, aí é uma diferença enorme. Sim. Eu acho que a diferença você mesmo respondeu, né? Assim, no sentido de que o teatro, ele mesmo na tela, mesmo no Zoom, mesmo, né? Assim, ele tem esse pré-requisito, né? De acontecer no agora, né? Assim, que é aquilo que a gente estava falando lá no início entre, né, essa ideia da arte do presente ou versus a arte do passado, né? Que é o cinema. É claro que a gente pode subverter isso, questionar, criar, né, interseções, mas se você for pensar em termos conceituais básicos, né, o cinema ele é aquilo que já foi. A gente sempre assiste alguma coisa que já aconteceu. Né? E o teatro, mesmo filmado, mesmo acontecendo mediadamente, né, o que caracteriza é o fato de que ele está acontecendo agora. Ele está acontecendo nesse momento. Né? Então, acho que você mesmo, na sua pergunta, já incutiu a resposta, né, na minha opinião, que é justamente o fato de que ele é ao vivo, né? Assim. E tem dois, só para também responder um pouquinho a ele, assim, eu acho que tem uma coisa que tem a ver com isso tudo que está sendo produzido agora, né, que é interessante pensar, que são essas lives, né, assim, quando eu falo que elas criam um outro formato, é porque também a ideia do ao vivo, ela está mediada pelo seu próprio computador, assim, né? Então, então a gente tem uma coisa que o ao vivo do teatro, quando você está no mesmo espaço, assim, ele já implica numa coisa totalmente diferente, e mesmo ao vivo do cinema, quando você está numa sala compartilhada com outras pessoas, ele também implica numa outra coisa, e quando você está pensando em alguma coisa que também pode se dizer que é ao vivo, mas que é como a gente está fazendo agora, mas vamos supor que isso fosse uma cena e não
a verdade desse momento, assim. Assim, se a gente estivesse aqui realmente fazendo alguma coisa ficcional, também eu tenho que ter consciência que eu estou trabalhando dentro de um determinado formato, assim, mediado por uma relação que inclui eu estar em casa também, assim, que inclui eu estar vendo na minha tela de computador, ou seja, pensar os formatos é pensar não só o formato se é com a câmera ou se é sem câmera, mas o formato também que as pessoas que assistem estão vendo, assim. Ou seja, eu acho que o ponto principal de tudo isso é que sempre existe, quando é uma arte viva, alguém que assiste. E o como ela está assistindo e o lugar de onde ela está assistindo muda tudo. Mesmo sendo cinema, né, na verdade, mesmo sendo Mesmo sendo pré-gravado cinema. ou passado, sim. Aí já é uma outra coisa ainda, né? Que é quando você coloca todo mundo numa sala assistindo um filme que já passou, né? Assim, e é isso mesmo. Eu lembro quando eu fiz A Falta que Nos Move, assim, eu pensava muito sobre como é que eu consigo provocar numa sala de cinema essa sensação de risco que existe no teatro, assim. Enfim, e aí o filme ele quebra com alguns paradigmas para poder, enfim, não sei se chegar a isso, para algumas pessoas chega, mas tentar chegar nisso, assim. Mas por quê? Porque é uma experiência compartilhada e, ao mesmo tempo, os atores estão trabalhando com a ideia de que eles estão fazendo um filme que pode ser ameaçado dentro do próprio ideia de fazer o filme, assim. Mas, enfim, tudo, é só para dizer que formato, conteúdo, todas essas questões, assim, para vocês que estão estudando e pensando sobre projetos e sobre fazer, né, no futuro, assim, eles são muito indissociáveis, né? Assim, não existe uma coisa que acaba um formato, todas as coisas estão muito interligadas, e o espectador é sempre o ponto final, ponto objetivo disso, né? Assim, não se faz só para a gente mesmo, né? A não ser que você queira guardar na gaveta para mostrar um dia, assim. E aí tem que ser cinema. Não pode ser teatro. Não tem jeito, gaveta só cinema, não dá para botar teatro na gaveta. Então, Cris, tem duas perguntas para você. Uma delas é se você podia comentar mais um pouco sobre o lugar do espectador nesse híbrido e se pode dizer que essa escrita cênica cinematográfica se faz na sobreposição das relações surgidas no espetáculo. Bom, eu vou ver uma para depois ver outra, sobre a questão do lugar do espectador nesse híbrido. Bom, um pouco seguindo o que eu estava falando, assim, o espectador, ele é fundamental nesse híbrido, assim. Primeiro porque eu sempre penso a minha criação a partir dessa perspectiva, assim, ou seja, de quem, quer dizer, de quem vê, e a partir de quem vê entrar no que é, assim. Depois porque o espectador é parte constituinte da obra, no sentido de que ele colabora na construção da obra, ou seja, ele tá eu estou criando camadas e gerando pontos de vistas, e eu acho que não só eu, mas eu acho que a ideia de um trabalho hoje em dia de teatro contemporâneo, ele é muito sobre isso, assim, sobre abrir possibilidade para o espectador preencher, assim. Mas, em alguns casos, isso vai mais além, assim, no trabalho, na pesquisa, que é colocar o espectador dentro da própria situação, assim. Então, é criar um lugar de ficção para o espectador. Assim. Então, por exemplo, voltando ao Se Elas Fossem para Moscou, não é só que as atrizes falem com os espectadores, como a gente vê em muitas peças, né? Assim, que os atores se dirigem diretamente ao espectador e muitas vezes falando até no seu próprio nome, assim. E eu também já fiz isso, assim, no passado. Mas a questão, e aí a plateia, os espectadores são eles mesmos e os atores são eles mesmos. O que eu penso muito hoje é sobre quando eu crio uma ficção na cena, como eu incluo os espectadores nessa relação de ficcional. Então, por exemplo, no Moscou, começa a peça com a Júlia e a Isabel falando para o público sobre a linguagem, e depois elas mudam, elas entram na ficção, e quando elas entram na ficção, elas começam a falar para os espectadores como convidados da festa da Irina. Assim. Então, elas ficcionalizam o espectador. E na hora que elas ficcionalizam o espectador, elas constroem um outro tipo de relação com o público. Assim. Então, assim, e aí, a partir daí, a gente chega a ponto até de que os espectadores, em algum momento,
espontaneamente, jamais forçosamente, entram na cena e fazem parte do filme que está sendo visto na sala de cinema. Assim. Então, o espectador, para mim, está claramente assim, dentro de uma das camadas da dramaturgia. Assim como eu penso a questão de como o cinema entra na dramaturgia, assim, a relação com o espectador e a troca que isso provoca e a ideia mesmo de que o espectador é parte integrante daquela obra tá dentro da dramaturgia. E dando outro exemplo, a Floresta que Anda, que eu acho que é o lugar que a gente vai mais radical nisso, assim, os espectadores são mesmo as pessoas que vão fazer a coisa acontecer. O cinema vai para trás, o teatro se mistura de uma maneira invisível, criando uma performance invisível com a cena, e são os espectadores que estão construindo o filme. Assim. E aí a gente já diria que ainda é teatro? Não sei, aonde é que acaba isso? Assim, né? O Agora que Demora, todos os atores são misturados com a plateia, assim, e na verdade a relação com o cinema acontece. Quem faz o cinema é o encontro da plateia com o filme que está sendo passado, assim, por exemplo, né? E através dessa relação que o cinema pode vir a ser modificado. Então, para mim, assim, a questão central mesmo é isso, assim, talvez de todas essas fronteiras, a fronteira que mais me interessa pesquisar é mesmo essa dessa, como diz o Thomas, assim, enfim, meu marido, com quem eu trabalho hoje, que a quarta parede já foi derrubada há muito tempo, assim. A questão agora, assim, que está colocada no meu trabalho, na pesquisa que a gente faz, porque não sou só eu, é um grupo de pessoas que vem junto comigo, o que a gente faz com esse espectador agora, né? Porque quebrar a quarta parede já quebrou há muitos anos atrás. Enfim, não sei se eu respondi, mas acho que sim, né? E aí eu acho que será que eu respondi a outra também já? Então, sim, todas as sobreposições das relações surgidas no espetáculo, sim, exatamente. Assim. Não sei se a Fê quer falar alguma coisa. Não, só complementando que assim, é interessante essa coisa da quarta parede quebrada, né? Que eu venho percebendo que o teatro ele fez isso lá, né? Desde Brecht. O Celso vai me dizer, né, Celso, que aliás é antes de Brecht, né, é lá nos cabarés e tudo mais. Mas o teatro, de alguma maneira, já há muito tempo, né, ele propõe, né, isso já não é mais nenhuma novidade, mas o cinema também, que eu acho que demorou um pouco mais, né, claro que tem muitas experiências de quebra de quarta parede, mas eu vejo cada vez mais isso sendo usado, assim, de maneira até nas séries e filmes, digamos, não experimentais, né, assim, de você ter essa relação direta com o público, né, de você quebrar a ficção, de você quebrar essa ideia de ilusão, né, de ficção do cinema também, poder tipo incluir o público, parar a cena, né, eu sempre também trabalho muito isso com os atores também no cinema, de como é que você pensa o cinema épico, né? Existem várias formas de você sair do drama, sair da ficção, pensar ou criar metalinguagem também, né, no cinema. Assim, então, acho que o teatro está bem, nesse quesito, o teatro está bem na frente, né? O cinema está apontando essa liberdade, né? Assim, tem muito do documentário, né? O documentário vai quebrando muito isso, depois na junção do cinema e do documentário, assim, da ficção com o documentário, isso vai, uma falta isso, é a pesquisa disso, mas assim, tem muitos e muitos trabalhos que são sobre isso, e que aí não é exatamente a quarta parede, ainda que a gente poderia chamar, mas é mesmo a ideia de furar a tela, né? De tridimensionalizar. Digamos a quarta parede, que seria, na verdade, no caso do cinema, a própria câmera. Como é que eu perfuro a tela, né? Exatamente, porque existe essa regra tradicional de tipo, cara, a câmera não existe para o ator, não olhe para a câmera, esqueça que a câmera existe, né? Existe toda essa ideia de que você tem que tá sempre ignorando a presença da câmera. Então, como é que na verdade, incluir a câmera ou, né, incluir e às vezes incluir o próprio objeto da câmera, né? Porque não é só às vezes o olhar, é o próprio objeto. E aí, assim, só lembrando voltando ao Moscou, assim, já que também estamos falando sobre o trabalho, assim, que
quando a Estela e depois as meninas entram no cinema, no Moscou, porque assim tá, né, o público está no teatro, outro público está no cinema, e eles estão assistindo a mesma obra e tal, com 2 pontos de vista totalmente diferentes, e num determinado momento a Estela, que faz a Masha, a Maria, ela entra no cinema, e o público está a 1h30, sei lá, 1h45, assistindo a um filme, e de repente aquela personagem que está no cinema entra na sala do cinema, assim. E quando ela entra na sala do cinema e a câmera entra com ela e a filma, para mim é mesmo a ideia da perfuração da tela, assim, quer dizer, bom, enfim, o Woody Allen fala isso, faz um exercício sobre isso na ficção, mas é mesmo como que o personagem salta da tela, né? Não existe perfuração maior da tela do que o personagem que está lá, daqui a pouco está sentado do seu lado, né? Assim. E a gente, no Agora que Demora, também faz isso, assim, com a Yara, ela que é uma refugiada síria, e a gente vê ela no Líbano muito tempo, e de repente ela dá um depoimento na plateia, assim, e é muito forte, porque nesse momento assim existe mesmo uma coisa que é como é que alguém que está no Líbano está sentado aqui do meu lado, continuando o depoimento que ela deu lá, assim. Bom, para mim isso vai falar sobre aquela ideia da fronteira que a gente tem que repensar também, porque também é sobre isso, que são as fronteiras políticas, as fronteiras que, na verdade, impedem que as pessoas circulem livremente. Assim. Então, enfim, só para dizer que está sempre dentro do conceito, mas é uma pesquisa de linguagem para tentar levar essa discussão também mais fundo na questão política mesmo. Mais alguma pergunta, Duda? Assim, diante dos comentários? Alguém pode falar também, tá, gente? Quem quiser falar alguma coisa. Você quer falar, Daniel? Fala, Daniel. Você tem que botar o seu som. Ah, alguém tem que liberar o Daniel, é isso. Eu não sei de fazer isso. Alguém pode ajudar? Daniel Creia? Daniel Castanheira. Ah, Castanheira. É isso. Ok, me escutam? Sim, agora sim. Está liberado. Obrigado, obrigado. Bom, boa noite, gente. Olá, valeu, Fernando. Olá, Cristiane, prazer. Não, na verdade, é muito, muito legal ouvir vocês falando isso diretamente com esse contato íntimo e prático também, em torno dessa discussão, de terem trabalhado e desses trabalhos todos. E me vem à mente o tempo inteiro, ouvindo vocês, que tem uma coisa atravessando esses encontros e desencontros também dessas linguagens, até então mais ou menos autônomas, mas que vão ficando mais híbridas e tal. É uma ideia de dispositivo, né? Que vocês tocaram nesse assunto aí, né? A ideia do dispositivo. Parece que nesse sentido, esses dispositivos que nascem, né, eletrônicos, a luz, o som, os mecanismos que já são mecânicos anteriores da ópera, ou seja, a própria ideia de dispositivo que vai nascendo a partir do final do século XIX, do século XX inteiro, enfim, tudo isso vai gerando uma transformação que é o próprio cinema, mas também dentro do teatro. Claro que isso tem vários cruzamentos. Agora, tem uma coisa que parece interessante que eu queria ouvir de vocês, na verdade, como é que fica uma instância que era soberana até então, talvez, até antes mesmo do encenador, que é o ator, né? Então a gente vai vendo que o ator vai sendo também parece que o ator vai virando só mais uma camada desse dispositivo amplo que vai se expandindo cada vez mais em direção a diversas experiências, até um certo paroxismo de vários cinemas, várias experiências, né, contemporâneas, né, efetivamente esse trabalho que você citou agora, Cristiane, enfim, que é o não ator, a ideia de não ator, né? Vários diretores e de diversas camadas trabalhando com a ideia de não ator, buscando não atores, pessoas que não têm essa experiência, pessoas que estão com experiências de vida, às vezes até, enfim, de imigratórias, às vezes de conflitos urbanos, etc. Enfim, então parece como é que fica a relação, como que se dá o trabalho com atores, considerando essas diferenças, né, de dispositivos, na verdade, né? Que ótima essa pergunta. Posso responder, Fê, um pouquinho? Claro. Assim, na verdade, duas coisas. Primeiro, assim, o ator, para mim, é mesmo cerne do trabalho.
Assim, não é possível de jeito nenhum chegar nisso tudo que a gente está falando aqui se não se vai nisso que a gente estava falando nesse momento de relação absoluta com a cena, com o outro, numa capacidade de construção e desconstrução diária, assim. Então, eu sou mesmo uma pessoa, e bom, não sei se a Júlia e a Estela ainda estão aí, mas assim, elas podem confirmar, assim, cujo o trabalho com ator, assim, e Fernanda também, inclusive Fernanda, não só ela não falou, mas ela já trabalhou como atriz também comigo, assim. O ator é mesmo o lugar em que a pesquisa se estabelece de maneira absoluta, assim, porque todos os outros dispositivos eles só ganham a sua veracidade e a sua importância, assim, se eles são atravessados por essa presença do ator, assim. E mesmo no trabalho, assim, do Agora que Demora, que é esse trabalho que eu estava falando da menina da Síria, que era uma refugiada, o trabalho foi o seguinte: foi levar a ficção do Homero para atores em situação de refúgio. Assim, não era trabalhar com não ator, era, na verdade, trabalhar com atores que não podem trabalhar agora porque estão numa situação política que os impede de alguma forma, e levar para eles uma ficção que se aproxima da vida deles, para que, através dessa ficção, eles possam falar sobre eles e sobre nós, assim. Então, mesmo ali, assim, nesse lugar em que a pesquisa vai mais para dentro do documental, vamos dizer assim, ainda assim é sobre o ator e sobre a ficção no documental. E foi mesmo uma potência assim enorme de descoberta, de encontro. Você, sei lá, para mim foi muito forte, assim, encontrar um ator sírio que tem que você nem imagina, assim, que tem uma outra escola, uma outra experiência de vida, e você conseguir perceber que a gente fala a mesma linguagem. A gente não fala a mesma língua, mas a gente fala a mesma linguagem, assim. E linguagem só se constrói com artistas, né? Assim, e com diálogo com artistas que são atores, assim. Então, para mim é mesmo central, assim, pensar todos os dispositivos, mas para, na verdade, chegar no ser humano, né? Assim, que é isso que é, no fim das contas, que a gente quer chegar, né? E falar, assim. Então, né? Enfim, eu fiquei instigada porque realmente é isso, assim, é o ator, né? Mas isso é uma escolha, né, Cris? Eu acho que, assim, é uma escolha no sentido, assim, é uma ênfase que pode, né, ou não ser colocada, e eu acho que no caso do seu Eu estou trabalho, ele, falando de fato, particularmente no meu trabalho, assim, né? Eu acho que não é de porque todos, eu eu acho que concordo. o dispositivo, como o Daniel fala, né, que acho que no cinema fica até mais explícito, o dispositivo ele é capaz de engolir mesmo o ator, no sentido de fazer ele se perder nessas milhões de camadas de produção, né? Acho que os atores que trabalham no teatro, no cinema e na TV, por exemplo, né, nesses 3 tipos de linguagem, né, sempre já ouvi muitas críticas e lamentos do sentido do ator, né, chegar num site de filmagem, chegar e se sentir perdido, de se sentir, né, de não existir de fato por parte do diretor, né, por parte da produção, né, um entendimento do quão fundamental é aquele trabalho, aquela pessoa, né? Então ela fica ali, né, entre câmeras e sons, e às vezes ele está, né, se preparando ali durante horas, mas assim ele é mais né, de onde são tantas variáveis, né, que no caso do teatro ele tem uma centralidade maior, e que ele fica ali muito perdido. Eu até lembro, com relação a isso, né, que até no meu trabalho de pesquisa para o doutorado, eu pesquisei muito John Cassavetes, que é uma referência tanto para mim quanto para a Cris também, e que ele, por ser ator de Hollywood, né, e por ter, de alguma maneira, percebido o quanto o ator ele pode ser pisoteado nesse processo, como ele pode ser esquecido, como ele pode ser, né, virar só mais um elemento. Quando ele vai fazer os filmes dele, né, ele decide que ele quer
né, colocar o ator no centro, né? Então ele cria determinadas formas de filmar e de estabelecer a relação com a câmera e com, né, que são totalmente não usuais e que, na verdade, dialogam com a ideia de que o que eu quero, o que é mais importante para mim, enquanto diretor, no caso dele, é que o ator ele aconteça ali, é que a atuação, aquilo é o maior foco. Então, não me importa, por exemplo, se sair do foco, ou se, né, né, eu me lembro que no Uma Mulher Sob a Influência, do John Cassavetes, ele teve 3 diretores de fotografia, porque os diretores de fotografia pediam demissão, porque eles olhavam para aquilo e falaram, peraí, eu não consegui ir atrás desse ator louco, fazendo milhões de coisas, eu preciso saber onde é que ele vai. E o John Cassavetes falava, não, você vai acompanhar ele, porque para mim, né, ele não vai fazer em função de você, você que vai fazer em função dele. Né? Ou então, por exemplo, né, quem trabalha também com cinema sabe que a produção prioriza, né, a ordem dos cenários, ou a ordem e não exatamente a ordem cronológica. O John Cassavetes filmava cronologicamente porque ele precisava que o ator passasse por né, aquele momento anterior para chegar, né, no que, né, na cena final. Então, assim, você pode, no cinema, por exemplo, ter que, por uma questão de dispositivo ou de limitações de orçamento, ou de filmar a sua morte ou a sua cena final antes de todo o resto. E aí, como é que... Né? Então, assim, acho que tudo é uma questão de como é que você... qual é o lugar mesmo do ator. Eu acho que o teatro ele ensina muito nesse sentido eu tenho uma sensação de que o cinema ainda precisa, no sentido mais geral, o cinema e o audiovisual, aprender a valorizar um pouco mais a atuação nesse lugar de que, gente, não adianta estar perfeito, o foco perfeito, se o ator tá ruim, se o ator tá tipo, né, não tá sendo... nada se salva. Claro, você pode ali na edição tentar resolver, mas é foda, é difícil. Então, e até na faculdade de cinema da PUC mesmo, assim, eu ouvi vários alunos me falando, gente, a gente sai daqui às vezes sem entender muito como dirigir ator, né? Como me relacionar com ator. Então, eu sei tudo sobre os dispositivos, sei tudo sobre decupagem, sobre edição, mas assim, na hora de ter um contato ali humano, real, né? Ou na direção, ou na fotografia, ou com aqueles atores, eu não consigo, porque eu não aprendi. Né? E como é que você passa, né, a faculdade sem entrar em contato com isso, né? Quando, por exemplo, no teatro isso não existiria. Ninguém tipo, aprende a dirigir sem entender o que é o ator. Assim, né? Então, isso sem falar das várias produções que contratam... Não, das várias produções de cinema que encontram, na verdade, pessoas que vão trabalhar com os atores, né? Assim, ou seja, são bom, sem falar disso, né? Que já é uma deformidade, né? Que é o diretor, Sim. Que é o que está pensando no projeto, não trabalha com o ator, trabalha com todos o resto, menos com o ator, né? E aí, só fazendo uma coisa... muito dele. Pois aí passando uma coisa bonita também sobre John Cassavetes, assim, só para complementar tudo que a Fê falou, é que era a ideia de que ele nunca, né, então assim, a película tem 12 minutos, né, e ele, né, porque ele filmava em película, hoje em dia quando a gente pensa em digital isso é muito mais simples, né, e que se alguma coisa acontecia, né, que, sei lá, errava uma fala ou não dava certo, qualquer situação e tal, ele nunca aceitava começar a cena. Então, as cenas que você pode ver, muitas delas duram o mesmo tempo da película, assim, em termos de dinâmica e tal, e ele nunca aceitava começar a cena no ponto em que tinha dado problema, entendeu? Assim, ele sempre recomeçava. Então, jogava muitas e muitas assim, metros de película na lata de lixo, que é tipo um absurdo, assim, porque ele sempre achava que tinha que recomeçar do ponto onde a cena começava, assim. Então, isso bom, não é à toa que ele fez os filmes que fez, né, assim, que influenciam tantas pessoas sobre o pensamento do cinema contemporâneo. Eu acho que o Lucas está com a mão levantada, é isso? Ótimo. Eu vi aqui essa... Sim. Lucas? Olá, boa tarde. Boa tarde. Não, é que esse assunto que vocês estavam falando agora, do ator, dispositivo, essa relação, eu queria só compartilhar uma experiência muito boba, muito simples, assim, que eu acho que talvez
possa ser um exemplo bem mínimo desse tema. Eu estava ontem fazendo a continuidade de um curta, e aí tinha uma cena super importante do filme, que a atriz ela estava dando texto com o filho, né? Era uma mãe e um filho, e ela estava no varal, estendendo roupa. E aí, naquela coisa da câmera e do foco, e se a luz, e quais são as roupas, porque uma blusa azul é mais bonita ou vermelha. Nessa brincadeira, gravou-se, eu acho que a cena foi dividida em 10 planos, e todos os 10 planos a atriz fazia a mesma coisa, porque não teve direção de movimento, não teve uma conversa do que de fato era a cena. Ela falava o texto e as roupas do varal eram bonitas e a luz da copa da árvore estava bonita e a câmera era 6K. E, enfim, e aí eu, enquanto continuista, tive que pedir licença para a diretora para a gente conversar sobre, sem o texto e sem a câmera ligada, o que está acontecendo nessa cena. Quais são as roupas que ela pendura, se ela tira, a roupa está molhada, está seca, por que ela está pendurando roupa? O que é essa cena? Quem é essa mulher que está em cena? Porque eu falei, depois quando a gente montar, ela vai tirar e colocar a mesma blusa várias vezes. Vai parecer que essa mulher tem problemas sérios. E não é sobre isso, não é? Então, sei lá, eu achei um exemplo muito bobo, mas que tem a ver com essa relação que vocês pontuaram aí. Era só isso, obrigado. Valeu, Lucas, querido. Sim, exatamente, é um bom exemplo disso, né? De quando a coisa, o ator ele vira ali, digamos, mais um dispositivo. Não que ele não seja no certo sentido, mas como é que você vai lidar com esse dispositivo humano, com essa, né? Se você vai dar ou não prioridade a essa relação, né? Acho que isso faz bastante diferença. No cinema e no teatro, mas eu acho que ambos também podem, né? Eu me lembro que também tem o Gordon Craig, por exemplo, que falava, né, que o sonho dele era transformar todos os atores em marionetes, né? Que o sonho dele é que ele fizesse um teatro de marionetes, onde ele não precisasse mais lidar com os humores, as diferenças, os atropelos. Que, claro, às vezes você fica, ai, pelo amor de Deus, por que você não repete aquilo? Só, né? É difícil lidar com o ator, como é difícil lidar com o ser humano. As relações são um grande desafio para a gente sabe. Né? Então, é claro que é difícil, é claro que é mais fácil colocar um dispositivo entre, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é um desafio delicioso você poder, né, fazer essa ênfase, né? Como a Cris falou, assim, realmente isso foi um grande aprendizado mesmo, de valorizar essa relação, né? Assim, que eu acho que é uma coisa que eu tento passar muito para os meus alunos, assim, que eu acho bem fundamental, que a gente não perca nem o cinema, e nem no teatro, e nem na televisão, e nem na performance. Né? Tem mais algum? Na verdade, a gente já está meio se aproximando do fim, né? Eu queria saber se tem mais alguma. Tem uma mão levantada. Você quer falar, Antônio? Fale. E eu acho que a gente poderia, depois do Antônio, finalizar, a gente também não se estender muito além do que a gente tinha se programado, para ficar com gostinho de quero mais para a mesa de amanhã, que vai ser maravilhosa também. Antônio, alguém pode liberar? Acho que já está. Boa noite, boa tarde, né, para quem está com os horários variados, mas o meu interesse nesses encontros, eu venho dos estudos literários, né, e especificamente da autoficção. E na autoficção surge o debate de algumas professoras e teóricos da questão do autor se encenar na literatura, né? Então, assim, entra naquela coisa da ficção com a realidade, que vocês falaram, né, aqui,
que é muito mais visível, ao meu ver, no cinema e no teatro, esse jogo ficção e realidade, do que propriamente na literatura. Mas na autoficção tem essa questão de o autor ser colocado como se encenando na obra, né? Ele faz aquele jogo que mistura realidade com ficção, que a gente nunca sabe o que é uma coisa ou outra, mas fica marcado por essa encenação. Inclusive, tem um autor, o Ricardo Lises, que ele fez uma obra autoficcional, já fez algumas, né? Mas numa delas teve uma questão policial envolvida, ele foi denunciado por ter falsificado um documento numa obra de ficção, que é uma bizarrice, mas foi. E aí, a derivação desse trabalho virou uma peça de teatro que foi foi estrelada pelo Ricardo Lises em São Paulo, né? Então, essa coisa, a gente poderia dizer que hoje o ator, assim, esse imbricamento de manifestações artísticas, literárias, cinema, teatro, a autoficção poderia ser uma encenação literária? É isso. Falar, Cris. Estava calada, porque estava desativada. Sim. Eu passei... Bom, eu acho que você falou sobre uma questão da literatura e tal, que é uma outra coisa mesmo, você tem razão, assim, mas eu trabalhei bastante tempo sobre como é que se constrói uma obra ficcional a partir de materiais reais, e uma obra principalmente em que todos esses materiais vinham dos atores, portanto, ainda que eu continue trabalhando com materiais que venham dos atores, assim, a gente só fazendo um outro parágrafo rapidamente, assim, né? O ator não é só, na verdade, ele também é um artista colaborador, né? Ou seja, existe um diálogo de criação mesmo, assim. E então, assim, eu trabalhei, por exemplo, quando eu fiquei falando sobre A Falta que Nos Move, que é esse filme, que antes foi uma peça, e que era completamente construído a partir de materiais que partiam dos atores e de mim, e que não necessariamente a minha história era contada por mim, mas, né, e que isso porque, na verdade, ela pertencia a todos a partir do momento que ela entra nesse arcabouço, assim, nesse vocabulário que a gente constrói em comum. E a experiência que eu acho que é muito interessante sobre isso, assim, isso é uma coisa que já vem acontecendo, né, dos anos 90, ele é muito forte com isso, essa é uma obra que a gente fez no início dos anos 2000, mas nos anos 90, toda essa questão da autoficção, ela vem para o teatro de uma maneira muito forte, assim, e vai vir muito no teatro que hoje em dia já até passa, esse que é o teatro pós-moderno, assim, que nós já não estamos mais nisso, a gente já passou para uma outra coisa. Mas eu acho muito curioso, assim, porque, voltando ao ator, que eu ouvia, no caso do Pedro Brice, assim, dando nome, eu ouvia de todos eles, assim, primeiro existe um questionamento sobre se eu estou atuando quando sou eu mesmo, né, assim, né? Ou seja, se eu estou contando a minha própria história, se isso é uma atuação ou não é. Mas depois tem uma coisa muito interessante que começa a acontecer, e eu acho que a literatura também provoca isso, que é quando você repete, e repete, e repete, e repete, mesmo que nunca seja igual, já é uma ficção. Assim. Ou seja, por mais verdadeira que seja aquela história, ela se transforma imediatamente em ficção a partir da ideia de que você trabalha sobre ela e constrói ela, assim, né? E principalmente que você repete, o teatro é sobre isso, né? E ainda só avançando um pouco mais nisso, assim, quando a gente vai fazer o filme da Falta que Nos Move, e que a gente trabalhava com procedimentos, com dispositivos, com dogmas, assim, em que, na verdade, nos davam limites, como, por exemplo, um deles é que o filme ele não teria um tempo certo, podia durar 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, durou 13, assim, que os atores não existiria take 2, que era um grande plano contínuo, assim. Essa ideia como é que essa relação da ficção com a realidade foi entrando num vórtice, assim, porque todos eles estavam seguindo o roteiro, todas as relações eram ficcionais, mas o que estava acontecendo ali entre eles e as histórias que eles contavam eram muitas vezes reais. Isso, na verdade, para mim, assim, já era uma questão muito interessante,
que eu acho que até hoje eu me pergunto, que é sobre qual é realmente esse limite, assim. Qual é de verdade, assim, olha a palavra de novo aí, tão difícil de usar, assim, o limite em alguma coisa que eu posso dizer isso é meu, assim, ou isso já é uma narrativa que eu criei sobre alguma coisa que era minha, sabe? E aí a gente vai para a literatura, né, assim, porque quando você cria um texto de teatro não é literatura, né, assim, então até onde realmente existe alguma coisa que eu posso dizer que ela é originariamente real. Assim, ou até que ponto que, a partir do momento que eu a coloco numa tela, num papel, numa cena, numa fala, ela já se transformou em uma outra coisa, assim. E aí a gente vai pensar, e para mim também isso eu acho super interessante pensar hoje em dia, porque a gente falou de dispositivo, falou de fronteiras, falou da relação do ator com o personagem, né? Bom, a gente nem falou muito, mas enfim, também tem a questão da relação do ator com o personagem, onde é que essas duas coisas se misturam, assim. Mas tem uma outra coisa e que também é, para mim, a questão da contemporaneidade, que é as narrativas, né? Assim, sobre aonde que eu invento narrativas sobre mim mesmo e intitulo isso real, e depois elas viram ficção, 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 ficção. Então, assim, na verdade, e aí eu não estou pensando isso só sobre o que acontece à nossa volta o tempo inteiro, e a gente vive isso agora de uma maneira absurda com a questão da internet, né? Mas também quando a gente pensa sobre a cena, assim, como é que eu posso tirar uma camada, ainda é ficção, tiro uma outra camada, ainda é ficção, tiro uma outra camada, ainda é ficção, mais uma, ainda é ficção, onde é que a gente chega? Assim, enfim. Acho que a gente chega um pouco nessa ideia de que, né, enfim, me parece, né, voltando até aquele conceito do Rancière, da nova ficcionalidade, né, que é onde ele fala que, né, quando essas histórias das nossas vidas elas se misturam com, né, a história da narrativa, assim, da arte narrativa, e a gente chega à conclusão de que tudo, em certo sentido, é ficção e tudo não é, né, assim, e aí pensando um pouco até no que a Cris estava falando e na sua pergunta, Antônio, eu fico pensando também nessa diferença, né, quando eu falei sobre a questão da performance, né? Seria essa, porque, né, quando a gente tenta fazer uma distinção conceitual entre o ator e o performer, né, justamente tá aí o cerne dessa resposta, que é o performer, ele não atua, ele atua ele mesmo, ele está se auto-performando, né, ele não tem uma camada ficcional por trás, né? E também fala um pouco sobre o que o Daniel perguntou, né, sobre esse uso de não atores. O que seria isso, né? Quando você aproveita aquilo que o ator, digamos, aquilo que é a vivência da própria pessoa, na verdade, né, quando você usa não atores no cinema, você está interessado na história de vida daquela pessoa, você não está interessado na capacidade dele de representar, está interessado no que ele tem como experiência, no que aquilo se encaixa, né, e se sobrepõe à história que está querendo ser contada, está sendo contada ali, né, que às vezes uma pessoa que viveu aquilo, né, e eu acho que isso funciona também na literatura, no sentido de que você pode pensar essa escrita performática, né, que é essa escrita onde eu falo sobre mim, mas eu não tenho nenhum tipo de, né, na autoficção, eu não tenho nenhum tipo de fidelidade ou né, de relação de fidelidade com a verdade, né? Mais uma vez falando sobre a verdade. Como é que eu escolho contar a minha história? E aí, nesse sentido, também é ficção, né? Também é performance sobre si, também é camadas, né? Então, como a Cris falou, parece que é aquela cebola onde a gente vai descamando para tentar chegar na verdade do sujeito, ou no real, ou na realidade daquele ser, e na verdade você não chega, né? Você não vai chegar, porque é sempre quando você se dispõe, né, se dispõe a contar uma história ou criar uma narrativa, você está necessariamente, né, construindo uma ficção, mesmo que seja sobre você, mesmo que seja sobre a sua vida, mesmo que seja sobre, né, e realmente acho que vale muito a pena você assistir, assim,
esse trabalho da Cris, que é A Falta que Nos Move, o filme, que é inspirado numa peça, mas que trabalha muito com esses limites, né? Porque tem um determinado momento em que o ator, ele se... fazendo aqui um super spoiler, mas tudo bem que a gente está... que o ator se recusa a continuar, assim, que ele para tudo, né? E aí você fala, é ele ou não, né? É ele que está falando isso, ele está falando... não é? Hã? É combinado, não é combinado? É combinado, exatamente. A gente chegou agora, na verdade, a gente chegou agora no final da camada, chegou no cerne do real. Não, na verdade, também não. Então, assim, não tem fim mesmo, assim. Acho que isso em qualquer arte, né? Assim, digo, é no cinema, com A Falta que Nos Move, é no teatro, nesse jogo de realidade E ficção, mesmo na também é na performance, né, literatura. Fê? E também, assim, a gente falando muito sobre essa ideia da performer, né, do performer, assim, em algum lugar também, assim, porque também se constrói uma narrativa para isso, né? E quando, sei lá, a Marina Abramovic senta, né, durante não sei quantas horas, assim, tem um momento que aquilo é completamente sobre o tempo real, é completamente sobre a presença, é completamente sobre o desgastamento, mas tem algum lugar ali que aquilo fica muito tênue sobre aonde acaba, sabe? Onde é que eu estou realmente atuando a ideia do performer, sabe? Assim, e eu acho que todas essa fricção assim é o mais interessante, na verdade, assim, do que tentar encontrar uma ideia que seja única sobre isso aqui acabou a performance, aqui acabou, agora começou o teatro, agora começou, acho que toda essa questão das fronteiras, eu acho que é o mais potente mesmo é quando a gente não consegue vê-las, sabe? E quando a gente aceita o quão tênue entre as coisas está e tenta caminhar nesse lugar invisível, sabe? Assim, que, na verdade, possibilita a criação de novos territórios mesmo, assim, não novos no sentido, estou criando um novo, porque também não é sobre isso, assim, é só porque nos provoca, na verdade, a descobrir outras possibilidades, assim, criativas. Sabe, Fê, eu sei que daqui a pouquinho a gente vai acabar, e antes de acabar eu queria falar uma coisa, assim, que eu também estou super emocionada, porque, primeiro, assim, por esse diálogo, e depois porque eu não tinha aberto até agora a exibição da galeria, e comecei a ver várias pessoas que estão aqui, assim, assistindo, assim, bom, fora amigos e pessoas que eu gosto muito, assim, mas pessoas que foram muito importantes porque isso é uma coisa muito importante, não se faz teatro sozinho, não se faz cinema sozinho, assim. E aí eu estou vendo aqui, bom, além da Júlia e da Estela, Júlia Bernay e a Estela Rabelo, que estão aqui comigo agora, estou vendo a Dani Lima, o Marcelo Lipiani, assim, você, Fernanda, e eu acho mesmo muito, muito importante dizer que é isso, assim, também é sobre essas fronteiras, né, assim, de pessoas que se dão a mão para escrever uma linguagem, né? Então, não queria fechar isso sem falar, assim, quando eu vi, falei, que demais, assim, estamos aqui juntos, assim, mesmo que eles estejam com seus microfones desligados, a Dani já escreveu uma coisinha, essa pesquisa não existiria se essas pessoas que estão aí não tivessem caminhado juntos. Então é isso, fazer um agradecimento público. Não, e é sobre isso mesmo, né? Se a gente falou tanto sobre relação, presença, a gente está aqui, né? Cada um no seu quadrado, mas... Literalmente, cada um no seu quadradinho, né? Cada um no seu quadrado, mas juntos, da maneira que dá. E olha que a massa. Dani atrás de uma samambaia. Não, e a gente não conseguiria estar presente agora se não fosse dessa forma, né? Que você está aí na Suíça, Júlia e Estela também. Então, na verdade, isso nem seria possível se fosse presencial. Então, vamos, graças aos quadradinhos, conseguimos nos reunir. Que bom. Também fico muito feliz com esse encontro, muito feliz mesmo que ele tenha acontecido. Queria agradecer muito, muito a sua presença, obviamente, Cris, a presença de todo mundo que participou, que esteve aqui até agora, que passou por aqui. Queria dizer que, enfim, está muito bonito. A gente já teve uma mesa com o Daniel Castanheira e a Adriana Schneider na semana passada, e que foi
maravilhosa, e hoje acho que foi também muito rico, estou também muito feliz de ter, enfim, de estar aqui. E amanhã a gente dá continuidade ao seminário, com um encontro também imperdível entre a Dani Lima e a Lia Rodrigues, falando sobre o corpo, especialmente sobre o corpo político, e acho que vai valer muito a pena a gente seguir aqui nessa reflexão, que eu acho que, na verdade, está tudo interligado, né? A gente está falando sobre a mesma coisa, sobre vários pontos de vista, pensando na questão dos pontos de vista, né? Sobre uma mesma questão que é isso aqui, né? Que a gente veio discutindo e que a gente vai continuar até a semana que vem, né? Que a gente tem os 2 últimos encontros do seminário, né? Com o Pedro Kozovski e o Márcio Abreu, falando de dramaturgia, e depois a Ana Kfouri e a Ângela Leite Lopes falando sobre a palavra. Então, eu espero vocês aqui. Enfim, mais uma vez. Sabe o que eu vou fazer? Se você me permitir, assim, eu vou colar no bate-papo o link do filme, para quem quiser ver. Claro, então, bota, vai ser ótimo. Porque, enfim, a eu gente fala, vê o filme... a gente não conseguiu responder, dar conta de todas as falas no chat, depois eu vou ler aqui com calma, que são muitas coisas difíceis a gente conseguir, enfim, responder a tudo aqui nesse momento, mas vai ser ótimo mesmo, Cris. Eu aconselho muito quem não assistiu, dar uma olhada, que eu acho que fecha com chave de ouro essa discussão, é muito emblemático dessa relação, até porque, como a Cris falou, nasceu de uma peça, de um espetáculo que, né, então, é muito sobre isso, né? Bom, Fê, muito obrigada, um prazer enorme dialogar com você, sempre. E parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo juntos, esses encontros e tudo. E essa história linda que você está construindo aí, assim, também. Muito orgulho. Beijo, meu amor. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, boa noite. Boa noite a todos.